Graça e paz, irmãos e irmãs, como é bom estar com você aqui em mais um podcast que nós vamos falar da Palavra de Deus. Como é bom estar com os meus amigos, na companhia de todos vocês. Ali na mesa de som está nosso irmão Ítalo, Azulejo do Céu, nosso presida Lucas. Boa noite, irmão Wagner, você está bem? Boa noite, graças a Deus, tudo bem? Boa noite, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para a nossa leitura comunitária do Evangelho de Marcos. Estamos finalizando o capítulo 6 hoje com a graça de Deus, né? Vamos andar sobre as águas. Oh, que bênção maravilhosa. Nós não, coitado de nós. Fernando pisar na água afunda que nem tijolo. Não sabe nadar. Você sabe nadar, Baiano? Eu pensei que você ia falar que ele flutuava. Tá de brincadeira. Melhor que afunde. É melhor afundar, hein? Olha, piada subliminar. Boa noite, Renato. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. A graça e a paz de Jesus. Aí, era isso que é. Isso aí que perde os minutos, Wagner. Não, mas ainda tá vendo? Tá dentro. Bora. Bora para um bate-papo bom e agradável. E edificante. Ai, gente, se vocês soubessem dos bastidores disso aqui, desse nosso encontro de conversação e de partilha, uma benção. A gente faz uma mescla. Ó, quem está em casa, está chegando aí agora, assim, nossa, mas isso é um negócio que fala da Bíblia, que fala de Deus, é só palhaçada. Tem um monte de gente que é crítico a isso, mas fica lá assistindo o YouTube, o TikTok, o Instagram, com um monte de porcaria, e a gente não fala nada pesado. Não, tá bom demais. Não é bom assim? Dá risada com a gente, vai, faz um kkkkkk. Pronto. Dá risada das piadas do Fernando. Dá like nas piadas dele, dá que like, ajuda. Dá like. Mas, bom, é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Marcos. E eu já quero aqui me propor uma coisa. Pronto. Eu quero me propor uma coisa, até porque nós temos que ser honestos com os nossos textos e com as nossas leituras. Talvez hoje nós vamos fazer uma leitura mais rápida, já estamos antecipando aqui aos nossos Senhor irmãos. Da glória. Olha, E nessa leitura que você vai participar conosco, sopro aí, ó. nessa leitura que você vai participar conosco, tá? Não estranhe se tiver um tempo menor do que nos demais, mas a gente quer ler com você o texto e partilhar com você das Sagradas Escrituras. Mas antes, vamos orar. Agora, Deus bendito, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais esse privilégio que o Senhor nos dá de podermos juntos fazer essa leitura comunitária. Amém. Eu quero lhe agradecer por estar aqui com os meus irmãos e amigos, que o Senhor continue soprando sobre nós, nos abrindo o entendimento e fazendo com que nós possamos aprofundar a cada dia nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor me ajude, nos ajude, amém. Que o Senhor edifique aquele que nos ouvem, que o Senhor possa abençoar aqueles que necessitam, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Wagner. Hoje Amém, o Wagner vai fazer a síntese do resumo. A síntese do resumo, por favor. Por favor. A primeira multiplicação dos pães. Pronto, tá aí, ó. No texto que nós falamos na semana passada foi isso. É a síntese da síntese. Vocês não queriam isso? Tá aí, tá posto. Ai, meu Deus. Não, mas foi legal, gente. Não, quem não assistiu, volta uma casinha aí. Vai ser legal, edificante. Você vai ver o seu pastor contando heresia, né? Olha lá, resgatei a heresia, Fernando. Isso é verdade. Eu contei. Eu estava presente. Mas foi boa. Aliás, eu já disse em outros momentos aqui, no tempo que a gente vive hoje, você chamar de herege é até uma benção, é quase um elogio, rapaz. Dentro do contexto evangélico brasileiro, a gente tem que dar uma peneirada muito boa, né? Assim, tem muita coisa esquisita no meio evangélico, mas isso é outro assunto. O texto que nós abordamos na semana passada, no último podcast, foi sobre a multiplicação. E foi legal que a gente conseguiu analisar e observar uma primeira parte onde Jesus aponta o lado humano do ser humano. O ser humano que cansa, o ser humano que lida com outros seres humanos e que na lida de lidar uns com os outros, vem um cansaço. Então Jesus chama os seus discípulos, depois de tê-los enviados em missão,
para que tenham um tempo com Jesus num lugar deserto e que descansem um pouco. Só que eles não têm muita tranquilidade, né? Porque a multidão segue, antecipa, está lá, e Jesus vê a multidão como que sem pastor, né? E Jesus tem então compaixão delas, dessa multidão, das pessoas. E Jesus então opera aquilo que as Bíblias vai chamar de primeira multiplicação. E de fato ali tem um milagre, um movimento de Deus, uma epifania, onde o milagre acontece. E a narrativa bíblica vai falar de 5 pães e 2 peixinhos que alimenta uma multidão. Há um milagre aí, há um acontecimento. Seja esse milagre, né, explicado, contextualizado, seja ele uma epifania, um movimento, um sopro de Deus, uma multiplicação de fato. Está aqui, está posto, é texto bíblico, houve um milagre, houve um movimento divino. Fernando? Não, e o milagre que o Fernando nos colocou, vai lá, volta lá, que você vai ter os detalhes direitinho, na voz do nosso pastor aqui, né? Que explica o movimento de Jesus tocar o coração daqueles que não têm o coração endurecido. E olha que tem milagre... para dar, para compartilhar, para dividir, mas não queria. Seja feita a sua vontade para mim, mas ao teu reino nada, né? Tudo para mim. Muito Chaves isso, né? Exato. 1 para você, 2 para mim, né? 2 para você, 3, 4, 5 para mim. Não rola, né? Então, tá aí o milagre da multiplicação que nós discutimos na última semana. E hoje a gente chega em outro episódio, outra cena, outro momento do ministério de Jesus que é emblemático, que é ele andando sobre as águas, né? Como é o nome daquela teoria que cai a maçã lá? A gravidade, né? Sim. Jesus aqui põe em xeque a teoria da gravidade, certo? Eu sei que você costuma ler, mas eu gostaria de fazer a leitura. Você permite hoje, irmão Wagner? Por favor. Fica à vontade, mas lê direitinho. Tá bom. Lê eu vou tentar fazer como você, com a sua voz assim. Isso, bem bonitinho. Sabe? Alô. Alô. Quanta bobeira. Vai. Eu vou tentar fazer como você faz, tá? Quer minha Bíblia? Não. Logo a seguir... o nosso Wagner Moreira, né? Olha só. Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Olha que maravilha. E aí? Não, vai E mais. aí? Não vai mais. Você quer que eu leia o restante? Vou ler o restante também. Vai ler. É claro. Eu vou ler até o capítulo 22 lá de Marcos, se tiver. Rapaz. Criamos novos capítulos aqui. Você fez umas inserções aí. Versículo 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos,
punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos nas bordas da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. Muito bem. Amém. E aí, irmão Wagner? O que o senhor, Não, tá o senhor tem a nos dizer? Eu não, a respeito eu desse texto. Que Wagner? Se liga. Me rouba a leitura e ainda joga a peteca na minha mão. É o Renato. O cara, tá vendo, Renato? Por isso que a gente é entrosado. Eu e o Renato dá uma olhada antes Já um pro tá, outro e já toma. tá. É o Renato. O Renato que tem um azeite aí, ó. Da onde? Tá louco? Vai, Renato. Taca ali pau aí, meu. Tá Eu até esqueci o que eu ia pesquisar Tá aqui, com sono, ó, da menino. leitura. É, aqui, ó. Eu queria ver o mapa de Genezaré, seu sem vergonha. Fala aí, irmão Renato. Fala aí. Depois vocês falam aqui o que... Depois vamos, né? Aqui, ó. Calma. Vai. Genezaré. Essa passagem ela é interessante agora a partir da ideia de que Jesus se separa dos discípulos, porque ela continua esse novo episódio, né? Mas o que é legal é essa separação dos discípulos de Jesus, que mais uma vez Jesus se desloca, né? Parece que Jesus sempre tem esse período de estar sozinho orando. E não inicia aqui, né? Nós já viemos falando disso desde o começo do Evangelho. Mas é interessante porque Jesus coloca eles no barco e diz assim, ó, vão indo na frente que eu vou ali orar. E aqui também não tem ninguém junto com ele, né? Pedro, Tiago, João, ninguém. Mas o que mostra de novo essa necessidade de se afastar da multidão. Porque se a gente retomar, eles não descansaram. Jesus também não foi descansar, Jesus foi orar no monte. Mas, ao mesmo tempo, é um, entre aspas, um tipo de descanso, porque ele vai conversar com Jesus, ou vai conversar com Deus, né? No caso, ele vai orar para que ele possa, de algum momento, se reorientar. Porque, se você for pegar mais na frente, que a gente não vai começar, só vou introduzir, teve algum problema aqui com Jesus em relação ao que eles interpretaram dessa multiplicação de pães. A gente pode... Isso está no final, né? Então, Jesus, em algum momento aqui, alguém não entendeu alguma coisa que não está acontecendo e Jesus se separa. E me parece que, nesse momento de separação, está acontecendo alguma coisa entre Jesus e os discípulos que está meio confusa. E é legal você perceber que Jesus também dá o tempo dos discípulos. Espera aí, não estamos entendendo. Imagina os 12 dentro do barco, Jesus mandou a gente ir para o outro lado. Mas o que é que aconteceu lá na multiplicação dos pães e peixes? O que Jesus queria? Por que ele fez? Não, o texto não mostra em lugar nenhum qual que é a dúvida que está acontecendo na cabeça deles. Mas tem algum problema acontecendo aqui entre Jesus e os discípulos. E aí eles se separam e vai um para cada lado, que é a partir daí que acontece o detalhe dentro desse mar em que eles estão atravessando, desse lago, né? Sim. Então, eu acho que dá para a gente perceber aí alguma alteração. Então, eu inicio falando disso. Tem uma dificuldade na interpretação do que Jesus fez, do que os discípulos entenderam e o que é que vai acontecer a partir de então. Acho que até por esses eventos e episódios que Jesus de vez em quando chamava eles de canto, né? Para explicar algumas coisas. Mas aqui não teve tempo hábil, né? Uhum. Parece que assim, não teve esse tempo ainda a sós com Jesus. Se ela for uma narrativa linear, né? Corrida, você não encontra. Parece que não teve um tempo para eles ficarem a sós, né? Porque o texto é bem amarrado. Diz que o povo, 5.000 comeram, todo mundo ficou satisfeito, sobrou 12 cestos. Aí logo em seguida, a ideia é que assim, a coisa foi repentina, né? Foi rápida. Jesus insistiu com eles que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida. Então vai atravessar o marzinho da Galileia de novo lá, o Lago de Genezaré, né? Lago de Betsaida. Tem vários nomes. Tiberíades. Agora eu fiquei confuso. Dá um Google aí que vocês me ajudam. Depois a gente vê. Pouco importa, a gente não conhece mesmo. Né? A gente conhece pouco. Falar assim, atravessou a represa Billings, né? Aí é conhecido do nosso imaginário. Mas aqui é daquilo que a gente vê nos mapas aí no final da sua Bíblia. Não tem sua Bíblia que é antiga? Não tem.
Mas o fato é que eles então atravessam, né? E nessa despedida, Jesus se retira para o seu período de uma disciplina, né? De uma disciplina espiritual, que é a oração. Achou aí o marzinho? É o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, é isso mesmo. Também conhecido como o Mar de Tiberíades. Tiberíades. Genezaré. Aí, ó. Aí, ó. Acertamos que três. é isso? Parei, hein? Parei. Agora é com você, Fernando. Se vira. Já falei. Minha parte era sobre o marzinho. É sobre o mapa. É, só. Não, mas o legal é que Jesus se retira. Em meio a toda essa turbulência, em meio a todos os eventos, todos os acontecimentos do ministério de Jesus e da caminhada de Jesus com seus discípulos, Jesus tem tempo para orar. Jesus tem tempo para falar com Deus, né? A oração... Jesus, a gente já se indagou inúmeras vezes. Era necessário Jesus orar? Não sei, mas ele orava. Sim. Qual o motivo? Didático? Pode ser. Ele nos deu esse exemplo de que a oração é importante, é uma disciplina importante para a vida, né? E aí vai ter os desdobramentos de todo o texto, né? O que vai acontecer ao anoitecer, Jesus ainda não está com eles, o barco começa a sofrer com o vento, né? com as ondas, e aí começa a narrativa do nosso evangelista, que é a narrativa de milagre. Porque, de repente, começa a surgir alguém andando sobre as águas, né? E aí ninguém anda contra a gravidade, né? Pelo menos na Terra, não. Fora dela, aí a atmosfera é outra, né? A gravidade é outra. Aqui não. Aqui Jesus opera, então, essa epifania. Eu estou com essa palavra na cabeça, né? Epifania. Tô vendo. Então tem esse movimento divino nessa cena, nesse episódio. A experiência da oração, ela de fato é uma experiência que nos capacita, né, a prosseguir, a parar, a refletir, a buscar forças. Jesus está fazendo isso. Só que, ao mesmo tempo, a oração também nos torna sensíveis para o mundo espiritual. Assim os evangélicos tratam. Nós tratamos desse jeito, né? Talvez num mundo acadêmico e teológico, a gente falaria de um mundo místico, né? Um mundo em que a gente conhece, reconhece e percebe os movimentos espirituais. O fato, e aqui eu faço uma reflexão e a gente precisa, de alguma forma, não só refletir, mas tentar ensinar para reproduzir. Porque é impossível a gente nos tornarmos pessoas sensíveis, espiritualmente falando, sem ter uma espiritualidade prática. Tanto no que se refere à oração, leitura, devocional, cânticos, tudo isso faz parte da fé cristã. Isso não é religiosidade. Isso faz parte de uma relação. Somente participar de um movimento eclesial, em que você faz parte de um culto, vem aqui, levanta a mão, e você não ter essa experiência de oração particular, pessoal, é muito provável que você nunca venha experimentar dessa percepção ou dessa proximidade ou conexão com esse mundo místico. É impossível. É impossível. Quanto mais dedicação, quanto maior for a sua dedicação, ou busca, ou procura por isto, obviamente, mais sensível você estará e mais experiências com esse mundo você terá. Fato, ponto. Então você vê aqui Jesus, ele em oração, mas ele também sensível. Por que sensível? Porque os discípulos estão no meio do mar, em sofrimento, e está aqui Jesus humano, porque nós entendemos que Jesus aqui não é Deus,
Ou ele é Deus aqui? Ele é o homem. Aí, Wagner. Ele é o homem. Silêncio. Segura ele, Wagner. Ele é o homem. Certo? Certo. Ele não vem, certo. ele não se manifesta como Deus. Então ele é Claro. homem. O homem, Jesus, está aqui orando. O homem, Jesus, está aqui intercedendo. Sim. O homem, Jesus, está aqui sentindo a necessidade dos discípulos. Justamente em meio a uma experiência de oração. Veja o quanto é importante a gente ter uma vida de oração, porque faz a gente perceber os que estão em sofrimento também. Sim. É bem aquela ideia que reforça o início da multiplicação dos pães, né? Não está escrito aqui compaixão, né? Mas é alguém que está intercedendo e falando com Deus a respeito do que estava acontecendo, né? Sim. Do problema dos discípulos, talvez ele como homem dos próprios problemas dele, porque ele estava ali fazendo o que a gente sabe que é uma oração. Então, nesse momento, é muito legal você colocar essas questões, porque às vezes as pessoas ficam na busca do que a gente vai orar, né? Poxa, mas você ora 10 minutos, 20 minutos. Não é a quantidade de tempo. É você sair dentro dessa reflexão pessoal, percebendo o mundo à sua volta. E se percebendo, né? Você tá aqui diante de um problema. Os discípulos foram, agora acabou de ter todo esse alvoroço com... vamos levar no pé da letra o que a gente não faz. Uma multidão, uma grande multidão aqui, e ora, e multiplica, e faz milagre. E agora a gente se desloca para um tempo sozinho e você está percebendo esse movimento, né? Então eu acho que aquela ideia de você dar aquela parada, refletir, perceber o mundo à sua volta, perceber como é que você está se relacionando com ele e pedir a Deus que vá intervindo na nossa vida, eu acho que é um movimento da oração que o cristão precisa ir desenvolvendo, porque é fato que as pessoas ficam nessa. E agora, o que a gente fala? Como é que a gente ora? E não precisa não ter uma coisa pentecostal, né? Quanto meu tempo Deus, tem meu que pai. orar? E sem intervalo. Poxa, você pode não. parar no meio da oração e refletindo, e agora você ora por outra coisa, ora por outra, e vai se percebendo a situação à sua volta. É maravilhoso. E a oração, ela tem esse caráter então, de nos aproximar, de nos organizar internamente, de fazer com que a gente reflita. Mas também tem um outro ponto, né? A oração também, ela cura a nossa consciência pecaminosa. Sim. Porque nós temos uma consciência tendenciosa ao pecado. E quando uma pessoa tem coragem de olhar para as suas atitudes e ela não consegue enxergar os seus erros, ela perdeu a sua consciência sobre si mesmo. A oração tem a capacidade de recuperar essa consciência. De confessar pecado. De você confessar os seus erros, dizer assim... E a gente fala assim, mas a gente já passou desse negócio de quem está em pecado, quem está pecado... Não, a gente não está aqui para dar nome a pecados. Cada um tem o seu e ponto final. Né? E não é isso. Não se trata de céu e inferno, não estou falando disso. Mas existem coisas que são prejudiciais para a vida. Existem coisas que são pecaminosas e são prejudiciais para o casamento, que são prejudiciais para a relação de pais e filhos. E quando você perde essa consciência, é só o Senhor para restaurar a sua consciência enrijecida pela sua razão. Sim. Então a oração faz isso, mas Jesus está percebendo então, né? O sofrimento dos discípulos no meio do mar, o vento o pau está torando lá, o vento está, ponto para quebrar tudo, o pessoal todo com medo. E aí? Aí de madrugada vem Jesus, né? Ao cair, O fantasma. Você enfatizou, Jesus, o homem. Isso na nossa perspectiva de leitura hoje, né? Mas para quem está no barquinho, que homem o quê? Lá vem um fantasma ali no meio do mar. E isso é tão certo, né? Que a percepção dos discípulos ela está tão distorcida, porque num texto você vê a falta de compreensão em 2 episódios. Perdão, você vê 2 problemas, se for de um só. Mas o Renato e irmão Wagner. Irmão Wagner e irmão Renato. Pronto. Irmão Lucas e irmão Ítalo. Você acabou de vir de uma experiência com seu mestre, mentor, Senhor, que você reconhece ele como filho de Deus,
levantando os pães para o alto e multiplicando o pão ou movendo o coração do pessoal para dar o que tinha e abrir mão da sua segurança. Ou seja, Jesus fazendo um baita milagre. Jesus fez um baita milagre. E não só isso. Se as narrativas são cronológicas, a ressurreição da filha de Jairo, a cura da mulher enferma, é um milagre atrás do outro. Aí você está aqui no meio do mar e você percebe o quê? Um fantasma. Você vê como eles estão desconectados, tanto na percepção de quem vem, como também eles estão desconectados em relação ao que eles ouviram e entenderam do milagre da multiplicação dos pães. Porque eles não compreenderam a mensagem de Jesus sobre a multiplicação dos pães. Eles não entenderam que Jesus estava falando sobre ele mesmo, sobre ele ser essa pessoa, ser essa experiência que sacia. Porque ele vai dizer lá no Evangelho de João, que fala sobre essa explicação, não sei se vocês vão chegar lá, né? Que fala que Jesus fala que vai que a gente vai atrás. Jesus fala que é o pão da vida. E ele fala isso depois da multiplicação dos pães. E depois da interpretação equivocada, né? Depois da interpretação equivocada. Então o erro está em eles não perceberem que Jesus é esse que sacia a fome das pessoas. Sim. Eles não entenderam isso. Aí eles estão aqui todos perdidos. Então eles não percebem que quem vem no... Eles percebem o fantasma, não percebem Jesus, e eles não entendem o milagre. O coração deles estava endurecido, diz o texto. Né? Totalmente. Então, a oração é fundamental para fazer com que o nosso coração seja regado e amolecido. O coração do homem só é amolecido na presença de Deus. Você fazer filantropia e com o sofrimento do outro, você tem até um coração amolecido por certo tempo, Wagner. Mas, se isso não for regado por oração, isso é passageiro. Se isso não for regado por uma experiência divina, isso é passageiro. Isso é passageiro. E o grande problema e o que você percebe é que, mesmo em situação de dificuldade, o coração do cidadão ainda não amolece, né? Porque diante das experiências anteriores, até do momento lá do barco que Jesus estava dormindo, se a gente seguir a sequência do Evangelho, vocês percebem que eles poderiam ter dito assim, poxa, se Jesus estivesse aqui, né? Não tem nem essa fala no texto. Se Jesus estivesse aqui, certeza que a gente não estava passando por isso. Mas o texto vai dizer que eles estavam em sérios apuros e eles mesmos estavam lutando contra o vento e as ondas. Então, eles não estavam entendendo nada, eles estavam vivendo uma situação difícil e o coração estava endurecidérrimo, né? Se existir isso. Porque eu posso deduzir que a experiência que eles estão vivendo é uma experiência que não consegue perceber o porquê Jesus está fazendo essas coisas. Se Jesus está fazendo esses milagres pelo milagre em si, ou Jesus está fazendo com qual finalidade? O texto vai descrever a partir de João que Jesus quer dizer outra coisa. E Jesus está percebendo que eles são essas pessoas, esse rebanho sem pastor, e talvez eles esperavam esse cara, Messias, se revelando aqui. Porque era o cara que ia dar o pão para a gente. Aí Jesus disse que não, vamos atravessar para o outro lado. A gente não sabe como que essa separação aconteceu. Se foi de bom grado, se a gente vai mesmo e Jesus vai ficar, se há ali um atrito de interpretação. Então, pode ser que a dureza do coração deles também tenha causado uma separação rápida de Jesus. E Jesus falou, não, a gente vai orar ali um pouquinho para ver se o coração desses camaradas melhoram. E ainda vai dizer que depois que Jesus faz o milagre, fica parecendo que a coisa aconteceu de graça, né? Uhum. Fica parecendo que a coisa aconteceu de graça. Entraram, estavam atemorizados com medo do fantasma, não entenderam nada, porém Jesus imediatamente falou, vai tudo bem, sou eu, não tenha medo. Então Jesus subiu no barco e o vento parou. E os discípulos ficaram assustados sem compreender aquilo, pois já não tinha entendido o que tinha acontecido antes. Então tá vendo? Os caras estavam... entrou um fantasma. Não, agora o fantasma não é mais fantasma, é Jesus. Mas o problema não está aqui, o problema está lá atrás. Só faltou um cão-guia, tudo cego, né? Isso é bom, isso foi bom. Engraçado, né?
As palavras de Jesus para eles é coragem, sou eu, não tenha medo. O medo faz a pessoa enxergar até o que não é real. O medo que eles estavam, eles conseguiram, em vez de ver Jesus, viram um fantasma. Medo faz isso com a gente, cara. Medo faz a gente ver coisa que não existe. Faz exatamente isso. Não sei se tem outras palavras. A gente vê coisa que é irreal, né? Eu lembro de um episódio, muitos anos, eu era criança. A gente estava na casa da minha tia lá no Vila Gomes. Entardeceu, escureceu e meu pai e meu tio ficavam olhando para o meio do mato e falavam assim, tem um cara ali. E ficaram até com medo de sair, porque era noite, tarde, acho que o cara deve estar esperando a gente sair para querer roubar o carro. Até que criaram coragem, saíram com a lanterna lá, antigamente não tinha tanta iluminação pública, e, de repente, os dois estão lá no carro dando risada e chamando a minha mãe, eu e meus irmãos. Eu, meu tio e meu primo e meu pai rindo. Era uma coluna, cara. Um cara estava construindo no terreno do lado, mas eles não se atentaram, acharam que era uma pessoa. Então, o medo faz a gente enxergar coisa que não existe. Né? Os discípulos vivenciaram isso. Eles estavam diante de um mar bravio, de um barquinho a ponto de virar, e de repente eles começam a ver alguém andando sobre... Isso é surreal. É legítimo entender que houve medo pela circunstância e de repente eu começo a ver uma pessoa andando sobre as águas. Só pode ser um fantasma, né? Porque fantasma no imaginário popular é uma alma penada aí que não tem peso, ela consegue andar sobre as águas. Mas aí Jesus se aproxima e a primeira fala dele é: coragem. Que é isso? Aí o texto vem explicar que esse medo todo é porque eles também não reconheciam ainda Jesus. E é interessante que Jesus, agora há pouco, na narrativa de Marcos, mandou eles irem pregar. Cara, eu queria entender, compreender isso. Como é que eu obedeço uma coisa que eu não acredito 100%? Né? Porque me parece que, assim, eles ainda estavam tateando no escuro. Totalmente. Eles não entendiam muita coisa, mas Jesus mandava, eles falavam: opa, vamos embora. Né? Esse é um detalhe interessante da fé dos apóstolos. Por mais que eles não entendiam muita coisa, eles obedeciam. E eu acho que na caminhada cristã nós somos colocados diante de algumas circunstâncias, contingências, situações que a gente não compreende. Mas a gente tem a fé, a gente tem a palavra de Jesus que a gente ouve e lê ela, né? E que ela nos orienta a acreditar, a ter fé, a desenvolver a fé, né? Então vai ter hora que, diante de circunstâncias, a gente vai se apegar à fé, a obedecer aquilo que a gente já compreendeu, que o próprio Jesus nos disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu acho que isso tem que ser suficiente para nós na caminhada da vida, diante de algumas circunstâncias. Não é fácil. Tem circunstâncias da vida que não é fácil e que não vai ter lógica e nem compreensão. Mas a gente tem essa segurança que Ele está conosco todos os dias até a consumação. Então ele encoraja. Coragem, sou eu. E se a gente for falar de sou eu, aí não termina em meia hora mesmo. Já não vai mesmo. Eu penso que o texto, então, ele mostra então essas dificuldades, né? E acho que a explicação, não sei se o Renato tem outra explicação em relação ao que eles não entenderam aqui, né, no versículo 52, né? Não tem interpretação nenhuma. Porque não havia compreendido o milagre dos pães, né? De fato, eles não entenderam a razão pela qual Jesus fez aquilo. Eles não entenderam porque Jesus pediu para todo mundo se assentar de 50 e 100, algo bem igreja, né? A gente não falou sobre isso os grupinhos lá atrás, né? Mas os grupos comunitários, herança do Antigo Testamento, óbvio, né? Jetro ensinou Moisés a fazer isso, né? Separar o povo em tantos e tantos grupos, tal. Isso é igreja, separado em grupos, tal, mas todos se alimentam do mesmo pão, né? E é o que Jesus vai fazer. João vai falar sobre Jesus, né? E vai explicar o que eles não entenderam, né? Lá no Evangelho de João.
Não lembro o capítulo agora. João, quer dizer... Bom, no Evangelho de João. Depois segue a linha aí, para você não perder a linha. No Evangelho de João. E na sequência, então, o texto está descrevendo que Jesus já estava lá do... João 6, eu marquei aqui. 6:25. João 6, 25. Em diante. 22. Jesus é o pão da vida, né? Então, o texto continua agora numa outra cena, né? Em que as pessoas novamente, quando Jesus chega em terra, agora em Genezaré, onde eles atracam o seu barquinho, o povo reconhece quem Jesus é e passam a acompanhar ele por onde quer que ele fosse. Porque o texto vai dizer, né? E percorrendo toda aquela região, começaram a trazer os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Então Jesus ia percorrendo a região do lago, né? Os vilarejos, as cidadezinhas, tal, e mais gente, com mais doente, acompanhava Jesus. E aí o texto vai mostrar, então, que as pessoas com essa necessidade extrema de milagre, eles colocavam os doentes, e só o fato dos doentes tocarem nas orlas das vestes de Jesus, eles passavam a ser curados, né? Isso mostrando essas práticas religiosas ou aquela ideia de tocar nos santos homens que carregam um poder divino. Eles já tinham essa consciência, né, de tocar em alguém e esse alguém poder manifestar cura. Não diz que acontecia isso, né? Mas havia tentativas populares, meio que místicas, né, para que isso acontecesse. Só que aqui quem está curando é Jesus, né? O papo é diferente, né? Sim. E parece que, pode ser que eu esteja errado, mas eles estando diante de um coração endurecido, Jesus parece que ainda vai mostrar mais coisas para ver se o coração dá uma amolecida, né? Porque nem os milagres fazem com que os camaradas ajam diferente, né? Porque o cidadão, Jesus andando sobre as águas e os caras com o coração endurecido. E ainda Jesus leva os caras para outro lugar e começa a fazer milagres extraordinários de cura. O texto vai dizer assim, e deixaram pelo menos tocar a ponta do seu manto, e todos os que tocaram ficavam curados. Já pensou? Então, algo tão extraordinário assim era para fazer, com certeza, os discípulos terem um pouquinho mais de fé, né? E você vê essa repetição, né, em Pedro, né? Pedro também tendo essa mesma experiência, as pessoas tocando a sombra de Pedro, os lenços de Paulo, né? Isso. Enfim, sendo instrumento de milagre, então, de contato para as pessoas serem curadas, né? Então é um episódio, pessoal, que eu acho que ele tem algumas coisas muito interessantes para ser ditas, mas também não tem tanta coisa assim de especial ou diferente para a gente ficar aqui divagando e falando, pois eu acho que a lição do texto é essa, né? Bom, Wagner, pode dizer o que você está dizendo, querendo dizer. Não, eu tô com um mistério aqui, ó. Não, tô brincando. É porque no começo do texto, Jesus fala assim, ó, vamos adiante para Betsaida, certo? Certo. E eles atracam aonde? Genezaré. Jesus, a priori, manda, vamos atravessar adiante para Betsaida. Mas eles atracam em Genezaré. Eu estava pensando aqui, quando no meio do caminho, muita coisa muda. No meio da vida, muita coisa muda. Mas é importante, no meio do caminho, no meio da vida, no meio das contingências da vida, a gente ter um ouvido e um coração amolecido, um coração de carne, para ouvir de vez em quando: coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem, sou eu, não tenha medo. Porque talvez o propósito, o destino, o sentido que a gente traçou era para Betsaida.
Mas Jesus interviu no meio do caminho, ele apareceu no meio do caminho e mudou a rota, né? Parece que... E aí eu dei uma olhadinha no mapa. Betsaida é de um lado, Genezaré é do outro. Então, na vida, a gente precisa da fé. A gente precisa de obedecer a Jesus, de estar disposto a ouvir Jesus. Porque, às vezes, os destinos mudam, mas a gente precisa ouvir. Coragem sou eu, não tenha medo. E ter essa disposição, né, de, às vezes, tocar em Jesus e deixar ser tocado por Jesus. Talvez por isso o destino mudou. Eles foram tocados por Jesus no meio do caminho e o trajeto, a rota mudou. Só isso, Fernandinho. Eu só queria dizer isso para a gente recalcular a rota, o horário e dizer glória a Deus e aleluia, amém. 40 minutos, tá ótimo, hein? Não precisa falar. Por que não precisa falar? Você está acelerando aí para a gente terminar? Olha lá. Mostra pro povo. Olha lá. Tá me cerceando aqui, ó, mas olha o que ele escreveu. Acabou. Gente, mas é isso. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, irmão Renato? Amém. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida, irmão Wagner. Amém. Você que está nos Renato escutando. falou amém, tá amém. Que o Senhor abençoe vocês. E reflita nessas palavras singelas desse nosso bate-papo, podcast, que a gente possa desenvolver aí uma capacidade de oração, de busca pela presença de Deus, e que a gente compreenda sempre a mensagem do Evangelho como uma mensagem de transformação. A gente não tenha medo, né? Como você já disse aqui para nós. Amém? Amém, mano. Pai, em nome de Jesus te agradecemos. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por tudo que foi dito. Abençoe a todos aqueles e aquelas que vão fazer parte conosco em algum momento deste vídeo, deste tempo de estudo da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos e glorificamos o seu nome por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, Fiquem na paz. Irmãos.